Abba, Pai. Graças a Deus. O Evangelho diz que aqueles que receberam o Espírito de adoção clamam: Abba, Pai. É o Espírito que está em nós, o Espírito do nosso Pai, daquele que ressuscitou ao terceiro dia, morreu, ressuscitou, voltou e hoje Ele habita no nosso espírito. Abba, Pai. Graças a Deus, graças a Deus. Não temos outra expectativa, não é isso? As nossas esperanças, as nossas certezas estão todas depositadas naquele que ressuscitou. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele disse: se nos gloriamos em alguma coisa, se temos alguma expectativa, se esperamos alguma coisa, esperamos em Cristo e sua cruz. Muito forte isso, muito forte. Isso. Como diz o abençoado, né? Você é forte, Brasil. Abba, Pai. Graças a Deus. O Evangelho da Graça que nos salvou, que transformou aqui, ó, nossa maneira de pensar. Antes pensávamos como escravos, pensávamos como meninos, mas hoje pensamos como filhos, herdeiros de Deus. Amém? Abba, Pai. Graças a Deus, graças a Deus. Uma saudação a toda a nossa audiência, a todos os nossos irmãos que estão aí colaborando para que a palavra corra e seja glorificada. Estivemos conversando hoje aí com um abençoado, porque temos recebido alguns correios, graças a Deus. Isso é prova que a palavra está correndo, não nós não, a palavra que está correndo. Trabalho aqui de uma equipe que está aqui, já falei uma vez e gostaria de repetir, para que eu possa estar aqui com esse microfone na mão. Tem uma turma aqui trabalhando já uns 3 dias, e não é fácil, é muito trabalho, é muita correria, mas a palavra do nosso Pai está correndo. Hoje recebi um correio de uma abençoada lá do Ceará, Maracanaú. Espero que tenha falado aí a pronúncia correta do nome. A nossa irmã em Cristo, Regivânia. Esse é o nome da abençoada, Regivânia. Abençoadas, receba aí infinitamente mais pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu zelo com a palavra do nosso Pai. E se você que está aí nos ouvindo, participando, se quiser também participar da mesma maneira, compartilhe as nossas mensagens, se inscreva lá no nosso grupo no YouTube, que é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. Então vamos começar aqui com o nosso assunto, o nosso tema, não é isso? Como diz o apóstolo Paulo, remindo o tempo, porque o tempo passa rápido, corre rápido e não volta mais. Vamos aqui tratar de um assunto bem importante, como havíamos anunciado, a verdadeira igreja de Cristo. E se vamos falar da verdadeira, é porque também vamos falar da falsa. É isso? Porque a moeda ela tem 2 lados. Se um lado é verdadeiro, então porque existe o outro falso. Mas vamos falar a respeito da doutrina. Vamos falar a respeito do ensino que a igreja tem que ter. É sobre isso que nós vamos falar, porque de fato, a verdadeira igreja de Cristo já foi formada antes da fundação do mundo. Lá, quando Deus escolheu os seus filhos, quando Deus deu na vontade dele, no querer dele, na soberania dele, ter filhos, ele escolheu a igreja. Então a igreja de Cristo já está formada desde antes, mas acontece que essa mesma igreja foi entregue a uma forma de doutrina. E se você não entra
nessa doutrina correta, então você pode passar como falsidade. Em uma de suas cartas ele disse, falando a respeito de alguns irmãos falsos irmãos. Mas por que eles são falsos? Porque não são irmãos verdadeiros? Não, são falsos contra a doutrina. São irmãos que não estão entregues à forma correta de doutrina. São falsos, mas são irmãos. São irmãos, mas são falsos por causa da falsa doutrina. Romanos capítulo 16, vamos ler aqui alguns versos, 2 versos só, não é isso? 16, vamos começar no verso 25, estamos aí? Olha, como nós falamos sempre, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, certo? Anote, confira. Paulo disse o seguinte: conferindo as coisas espirituais com os espirituais, porque senão de repente eu te passo aqui uma informação de carne, sendo que você é o espírito, e não vai dar certo. Então anote aí, escreva. Se você não puder conferir agora, confira depois. Amém? Esse é o nosso proceder. Romanos capítulo 16, versículo 25 diz assim, ó: ora, aquele falando de Deus, estamos aqui falando a respeito daquele que criou todas as coisas, o próprio Deus, soberano sobre tudo e sobre todos, aquele que é poderoso. Deus é poderoso? Deus é poderoso para vos confirmar, ou seja, para nos dar certeza, para nos dar garantia, segundo o meu evangelho. Quem que escreveu essa carta? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. A confirmação, a certeza, é segundo o evangelho de Paulo e a pregação de Jesus Cristo. Olha, abençoados, veja bem, a Bíblia, ela fala de 2 evangelhos. Um evangelho que foi dado a Pedro, que é o evangelho da circuncisão, o evangelho de obras, o evangelho da lei de Moisés, e um outro evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, que é o evangelho da incircuncisão, o evangelho da fé. 2 evangelhos. E veja bem, Mateus, Marcos, Lucas e João não podem ser chamados de evangelho. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 16 e 17, diz que para um testamento ter valor, é necessário que o testador passe pela morte. Quando Jesus de Nazaré estava vivo, ele prometeu que o reino estava próximo, mas o reino não havia chegado, porque ele ainda estava vivo. Então esse testamento era apenas uma promessa. Quando ele morreu, então o reino chegou. Então passou a ser o Novo Testamento. Mas enquanto ele estava vivo, Mateus, Marcos, Lucas e João não pode ser chamado de Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João está inserido no Evangelho de Pedro, antes da cruz. Vamos fazer aquela divisão mais uma vez. Aqui é a cruz. Antes da cruz, Evangelho de Pedro. Depois da cruz, Evangelho de Paulo. Circuncisão, incircuncisão. Mateus, Marcos, Lucas e João está aqui, ó, desse lado. Cristo ainda estava vivo, ainda não havia passado pela cruz. Então, qual é o evangelho que nos dá certeza? Qual é o evangelho que nos dá garantia? Segundo o apóstolo Paulo, é o evangelho da incircuncisão, porque ele diz aqui, ó, segundo o meu evangelho. E o evangelho que foi dado a Paulo é o evangelho da incircuncisão. E tem mais um detalhe: a pregação de Jesus Cristo. Olha, veja bem, duas coisas que não podem faltar na doutrina da verdadeira igreja. Para ser chamada de uma igreja evangélica, para ser uma verdadeira igreja evangélica, tem que ter 2 coisas. Primeiro, Evangelho de Paulo.
que é a graça. Um local chamado igreja que não prega o evangelho de Paulo não é uma igreja evangélica, porque o evangelho foi dado a Paulo. Ele diz aqui, segundo o meu evangelho, e mais, com a pregação de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? A Paulo foi dado um conhecimento depois da cruz. Não é Jesus de Nazaré. Não, Paulo não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que nós estamos mortos para a lei, mediante ao corpo de Cristo, para pertencermos a outro. Que outro é esse? Aquele que ressuscitou. O corpo de Cristo, chamado Jesus de Nazaré, morreu naquela cruz para nos dar direito de pertencermos a outro. Uma igreja que prega Jesus de Nazaré não é uma verdadeira igreja. Por quê? O que diz Paulo aí? Segundo o meu evangelho, que é da incircuncisão, e a pregação de Jesus Cristo, não é Jesus de Nazaré. E vamos seguir aqui, vamos ler mais no versículo 26, que diz assim, 25: mas conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Veja bem no tempo do verbo, esteve, não está mais. Os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos foram revelados unicamente ao apóstolo Paulo. A mais ninguém. Mas ninguém teve esse privilégio de receber a revelação desses mistérios que estavam ocultos, desde os tempos eternos. Esteve, não está mais. Foi revelado ao apóstolo Paulo. E que mistérios foram esses? Olha, Efésios capítulo 1, veja bem, capítulo 1, versículo 3, o que diz lá? Bendito seja o Deus nosso Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos, juntamente com Cristo. Esse é o mistério que foi revelado, porque a religião está ensinando que Deus ainda vai abençoar. Que Deus vos abençoe. A revelação do mistério feita pelo apóstolo Paulo diz que Deus já nos abençoou. A diferença, abençoados, que esse abençoou é uma posição que Deus nos colocou no Espírito, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Agora, se você se olhar segundo a carne, segundo a situação, você não vai entender que é um abençoado. Se você se deixar levar pelo que você vê, o apóstolo Paulo diz que o justo vive pelo que crê. Esse é o mistério que foi revelado. Cristo já nos abençoou independentemente de qualquer situação. A nossa posição em Cristo é de abençoados com todas as bênçãos. Essa é a nossa posição. Por isso que nós não falamos aquilo que nós vemos, porque nós somos chamados a falar aquilo que nós cremos. E o mistério revelado diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. E o versículo 4, o que ele diz? Nos predestinou. Olha, esse é um mistério tremendo, porque diz que antes da fundação do mundo, Deus escolheu os filhos, e somente o apóstolo Paulo foi revelado esse mistério. Toda religião, toda sem exceção, diz que depende de mim, depende de você, levantando aí o tal chamado livre-arbítrio. E não existe livre-arbítrio aqui. O único aqui que tem livre-arbítrio foi o nosso Papai Deus, que escolheu quem Ele quis lá antes da fundação do mundo. Mas isso é um mistério que só foi revelado ao apóstolo Paulo. Esses mistérios estavam ocultos e foram revelados pelo Evangelho a Paulo. Deus levou Paulo lá no paraíso e revelou a ele todo esse mistério. Já foi revelado. Olha, se você procurar revelação no outro evangelho, lá no evangelho de Pedro, aquele que nós falamos antes da cruz, você vai se manter em mistério.
Tudo para você vai ser um mistério, porque lá antes da cruz não tinha revelação nenhuma. A revelação foi dada unicamente ao apóstolo Paulo. A verdadeira igreja de Cristo está confirmada no Evangelho de Paulo, as 14 cartas que ele recebeu. Fora de Paulo, diferente de Paulo, não tem evangelho para a igreja. Não tem. Se você prega na tua igreja, se você quer falar do evangelho, você tem que copiar, você tem que imitar ao apóstolo Paulo. Em uma de suas cartas ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas em que nós vamos imitar o apóstolo Paulo? Na revelação desses mistérios. Quando ele explica para a igreja a forma, a doutrina que nós temos que nos comportar para vivermos aqui nesse reino. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, ele disse que mesmo que venha um anjo dos céus, e pregue e fale um outro evangelho diferente da revelação que foi dada a ele, é anátema. Não vai confirmar a igreja de maneira nenhuma. O versículo 26, continuando lendo aí, diz assim, mas que se manifestou agora. O mistério que estava oculto se manifestou aonde? Em Paulo. Quando Paulo foi levado ao paraíso, lá o próprio Deus, senta aí Paulo, senta aí, explicou para Paulo tudo o que tinha acontecido, todo o mistério, falando do mistério que estava oculto lá. E se notificou pelas escrituras dos profetas. Veja bem, os profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Oséias e todos aqueles profetas, eles falaram também dos mistérios. Todos eles falaram em predestinação, falaram que o pecado ia deixar de ser, falaram que o diabo um dia ia ser destruído. Eles falaram todas essas coisas, porque está escrito, mas não entendiam nada, não puderam explicar nada. Os profetas apenas falaram, o Espírito de Deus vinha até eles, dava o recado e saía, não explicava nada. Nenhum dos profetas explicou nada para a igreja, nenhum deles. Na verdade, nem Jesus de Nazaré explicou nada. Os mistérios só foram explicados ao apóstolo Paulo. Somente Jesus de Nazaré, quando falava, ele falava por parábolas, não explicava. Ele falava, olha, eu gostaria muito de falar, mas por enquanto não posso, porque ele estava preso àquele pacto. O pacto da lei, o evangelho de Pedro, não era um evangelho de explicações, era um evangelho de obras, tinha que se fazer. O evangelho de explicações, o evangelho com a mente, é o evangelho da graça, que chegou na cruz e foi dado ao apóstolo Paulo. Por isso que ele fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, rogo a igreja pelo culto racional, o culto com o raciocínio. E veja bem, continuando aí no versículo 26, segundo o mandamento do Deus eterno. Mandamento do Deus eterno, não é segundo a convenção, não é segundo a religião, não é segundo a homens. Esse mistério foi dado ao apóstolo Paulo segundo o mandamento do Deus eterno. Não é segundo um profeta, não é segundo a quem estudou muito, não é segundo aquele que tem muitos anéis, não, segundo o mandamento do Deus eterno. E mais, a todas as nações, não somente ao povo judeu, a todas as nações, para obediência à fé. Para se obedecer à fé, tem que estar no evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Porque se você se meter em outro evangelho, você não vai obedecer à fé, você vai obedecer às obras. Porque o outro evangelho é um evangelho de obras. Fica simples e abençoado de você entender. Olha, fica bem fácil, preste bem atenção. Aqui é a cruz, da cruz para frente, o evangelho é de fé, crer.
da cruz para trás, o evangelho é de obras. Se você se meter aqui antes do evangelho de Pedro, você vai viver por obras. Mas se você andar, caminhar na sua mente aqui no evangelho do apóstolo Paulo, você vai viver pela fé. Veja Romanos, capítulo 1, vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 5. Abra a sua Bíblia aí, por favor, me acompanhe. Romanos capítulo 1, começando no versículo 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma e também para nós aqui no Brasil. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Nós não cansamos de falar isso. Escrevendo a Timóteo, ele diz: fui constituído por Deus para ser mestre, apóstolo e doutor dos gentios. Único apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, e acabou. Ele escreveu assim a Roma, dizendo assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Qual é o evangelho de Deus? A graça que nos foi dada desde os tempos eternos, que na cruz chegou com Cristo. E Paulo que explica, e no versículo 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Os profetas falaram desse mistério, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, Jesus de Nazaré. E o versículo 4, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E o versículo 5, aí ele repete, ele manda uma bomba aqui, olha só: pelo qual recebemos, não foi só o apóstolo Paulo, recebemos a graça, não é a lei. Olha, não é a lei, é a graça. Existe uma diferença muito grande, abençoados, entre a lei e a graça. Vamos repetir: a lei está antes da cruz, a graça depois. Paulo recebeu a graça e o apostolado. Não existe graça sem o apóstolo Paulo. Não existe. Você pode até sair por aí falando da graça sem Paulo, como eu aprendi com um pastor, amigo meu, um abençoado, meu mestre, meu professor. Ele falou o seguinte: olha, todo aquele que prega a graça sem Paulo é como pegar um balde cheio de água furado. Ele vai andar, vai falando da graça, mas o balde está furado, a graça vai acabando, e daqui a pouco acabou, o balde está vazio. Por quê? Paulo e graça tem que andar junto. Por isso que ele fala aqui no versículo 5, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Para quê? Para a obediência da fé. Graças a Deus. Se você não se submeter ao evangelho da graça que foi dado a Paulo, você nunca vai obedecer à fé. Se você pensa que pode obedecer a essa fé de outra maneira, você está perdendo seu tempo. Você vai acabar nas obras. Para se obedecer à fé, tem que se submeter ao evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela vive por fé o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. E diz mais assim, ó: para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, pelo nome de Cristo. Então, abençoados, a igreja de Cristo só está em obediência à fé quando se submete, quando entende o evangelho de Paulo, quando se submete, quando compreende, quando vive de acordo com o evangelho de Paulo. Entenda uma coisa importante, bem importante: evangelho de Paulo é de Romanos a Hebreus, só, são 14 cartas, de Romanos até Hebreus. A divisão que a Sociedade Bíblica fez nesse livro chamado Bíblia, o evangelho de Paulo está de Romanos até Hebreus, porque eu já tive a oportunidade de ver abençoados até que se dizem graça, dizendo: vamos falar do evangelho. Abra sua Bíblia aí no profeta Isaías, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Não é evangelho, abençoados. Igreja evangélica
se tem o título, nós não temos nada contra título, mas se tem o título, respeite o título. Se diz que é igreja evangélica, você tem que se submeter ao evangelho que foi dado a Paulo, porque é o nosso evangelho, não é isso? Olha só, entenda isso, abençoado, esse é o nosso evangelho. Com cartas, Paulo pessoalmente, naquele tempo, ele confirmou aquelas igrejas. No tempo de Paulo, a igreja de Roma, as igrejas da Galácia, a igreja de Corinto, aquelas igrejas na época dele, foram todas ensinadas e confirmadas por ele. Mas aconteceu alguma coisa bem tremendo, porque se não foi uma coisa natural, foi uma coisa forçada, mas aconteceu. Paulo morreu, não é isso? Ele era um homem natural, sujeito a todas as nossas paixões, é um homem mortal, ele morreu. Aí veio a apostasia, entrou a apostasia no mundo, se afastaram do evangelho de Paulo. Aquelas igrejas que nós falamos aqui, ó, Roma, Galácia, Corinto, Tessalônica, naufragaram na fé. Todos eles abandonaram, retrocederam do evangelho de Paulo. Todos eles. As igrejas edificadas por Paulo fecharam todas. Acabou. Ou você conhece aí alguma igreja que tenha por aí que pregava o que Paulo prega lá? Aquela outra que é bom. Não tem. Não adianta você nem pensar. Olha o que foi que aconteceu. Atos capítulo 20, versículo 28. Paulo, ele profetizou que isso iria acontecer. Vamos ler. Versículo 28. Atos 20 e 28. Diz assim, ó: olhai por vós. O que foi que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo reuniu os líderes da igreja lá em Éfeso, porque ele estava indo para Jerusalém, e ele sabia, olha que tremendo o apóstolo Paulo, ele sabia que não iria voltar mais, ele sabia que aqueles que eram contra ele iriam matá-lo lá, não iria voltar. Então ele reuniu esses líderes e disse o seguinte, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, pela igreja, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Quem é mesmo que constitui um bispo, um pastor? O Espírito Santo. Para apacentardes a igreja de Deus, a igreja de Deus, que ele resgatou, que ele comprou com o seu próprio sangue. Se ele comprou, quem é o dono? Ele mesmo, não é isso? E versículo 29, porque eu sei. Olha, que tremendo esse apóstolo Paulo. Olha, para ter autoridade de saber uma coisa dessa, porque eu sei isto, que depois da minha partida, depois da minha morte, lá, o que iria acontecer? Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, não vão perdoar o rebanho. O versículo 30, e que dentre vós mesmo, do meio da igreja, não é que viriam de fora não, do mesmo que estava lá ouvindo Paulo falar, abençoado, perfeito, com uma só oferta, salvos para sempre, predestinados, do meio desses mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Então Paulo vai lá para onde ele tinha que ir, e lá ele morre. Então Pedro, Tiago e João escrevem cartas contrárias às de Paulo. Esses homens acabaram com as igrejas de Paulo, Pedro, Tiago e João. Veja bem, o apóstolo Paulo ensinou nas suas igrejas que o diabo havia sido destruído. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Cristo passou pelaquela cruz, morreu naquela cruz, e a consequência da sua morte foi a destruição do diabo. Que foi o que disse Pedro? O diabo está ao derredor, rugindo como se fosse leão,
acabou com a igreja. Tiago, lembra de Tiago, meu irmão de Jesus? O que foi que ele disse? Olha, a sua fé é muito boa, é importante ter fé, mas se não tiver obras, não vale. O que foi que disse o perito arquiteto? O que foi que Paulo ensinou? Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado, o Filho de Deus é justificado somente pela fé, sem as obras da lei, diferente do que escreveu Tiago, lobos vorazes. João, né, o querido João, o nosso amado João, ele disse, olha, escreveu uma carta dizendo, se vocês falarem que não tem pecado, mentiroso, hein? Mentiroso, como é que você diz que tem pecado? O que escreveu o apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26? Ele disse que na consumação dos séculos, lá na cruz, com uma só oferta, um só sacrifício, e para sempre, iria aniquilar o pecado. O pecado foi aniquilado lá na cruz. Esses homens maus e perversos acabaram com a igreja. Aí a igreja que começou com Paulo, lá em Antioquia, desapareceu. Paulo morreu, o evangelho de Pedro, aqui, estava antes da cruz, se espalhou, invadiu as igrejas, diabo, obras e pecado. Invadiram a igreja, acabaram com a igreja de Paulo. Depois da morte de Paulo, abençoados, não houve mais igreja. Acabou a igreja evangélica depois que Paulo morreu. Acabou, não houve mais. O que aconteceu? Os outros apóstolos entraram e fizeram isso que Paulo disse aqui, ó, lobos vorazes, homens maus e perversos. Depois da morte de Paulo, depois da morte de Paulo, não houve mais igreja. Aconteceram, olha, no tempo da história, aconteceram muitas reformas. Se você, por acaso, é um estudioso de religião, se você é um estudioso da história da igreja, você vai ver que houve muitas reformas. Lutero, não é isso? Calvino, outros homens, aí, muitos teólogos fizeram aí grandes reformas, mas todas as reformas, todas elas, com o diabo, com obras e com pecados. Todas elas. Veja bem, abençoados, confirmar a igreja no Evangelho, não é para quem quer, é para quem é para quem pode. Disse o apóstolo Paulo escrevendo a Roma, no capítulo 16, no versículo 25, confirmado segundo o meu evangelho, disse Paulo, e a pregação de Cristo. Se não for segundo o evangelho de Paulo, se não for com a pregação de Jesus Cristo, não confirma nada. Pode fazer convenção, pode fazer teologia, pode fazer reforma, pode fazer o que quiser, mas se não tiver o evangelho de Paulo, a igreja não é verdadeira, não é uma igreja evangélica. Não adianta reformas, não adianta seminário, não adianta teologia, não adianta nada. Se não for igual ao evangelho de Paulo, vamos falar de novo, não confirma nada. A igreja verdadeira de Cristo, ela está confirmada somente no evangelho de Paulo. Por quê? De outra maneira, você vai ser apenas um religioso. Se você se mete no outro evangelho, se você se mete debaixo dessas reformas feitas por Lutero, feitas por Calvino, você vai ser apenas mais um religioso. Não vai ser evangélico. Esses títulos que existem por aí, chamados igrejas evangélicas, são mentirosos. Por quê? Não pregam o evangelho de Paulo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Segundo o meu evangelho, para se confirmar a igreja e a pregação de Jesus Cristo. A verdadeira igreja de Cristo não vive debaixo do evangelho de Pedro, Tiago e João. A verdadeira igreja de Cristo vive submetida ao evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Não existe outro evangelho.
E tem mais, não precisa de reforma nenhuma. Precisa é de conhecimento. O que a igreja precisa é do conhecimento do apóstolo Paulo na sua mente. Não precisa de reforma. A reforma já foi feita lá na cruz, quando Cristo tirou a lei e colocou a graça. Ali é que foi feita a verdadeira reforma. A verdadeira igreja foi formada ali. A verdadeira igreja de Cristo, veja bem, abençoados, que a verdadeira igreja de Cristo, por causa daquela reforma que foi feita na cruz, não batiza ninguém nas águas. Olha que tremendo. Romanos capítulo 6, leia comigo aí. Por que a verdadeira igreja de Cristo não batiza ninguém nas águas? Capítulo 6, leia comigo aí para você saber aonde é que você está metido. Se aonde você está é uma verdadeira igreja ou é apenas um lugar de religião. Não é isso? Vamos ver aí. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Versículo 13 e no versículo 4. Por que a igreja evangélica, por que a igreja, a verdadeira igreja, hein? Veja bem, a verdadeira igreja não batiza nas águas. Diz aí, ó, versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ó, se você se meter no Evangelho de Pedro, essa revelação não chega na sua mente. Porque a revelação que tem lá, o batismo que tem lá, é o batismo de João, que não confirma ninguém. O batismo que nos confirma em Cristo Jesus é esse aqui, ó, no versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele, com Cristo, pelo batismo na morte, não é na água, é na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E para que não haja nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo fala que só há um batismo, porque alguém poderia falar, tudo bem, nós fomos batizados lá na cruz, mas tudo bem, mas a gente também se batiza nas águas? Não, o apóstolo Paulo fala que só existe um batismo, e é o batismo da morte de Cristo. A verdadeira igreja já nasceu aqui batizada na morte de Cristo. Você não precisa ir às águas, você já foi batizado lá na cruz. Olha, e tem mais alguma coisa que nós temos que falar. Se você pertence à igreja de Cristo, você precisa desse conhecimento. E tem mais um conhecimento que a igreja de Cristo também precisa entender. Também não participa de Páscoa judaica. A verdadeira igreja de Cristo, a chamada Santa Ceia, como é conhecido lá na religião, né, pelos nossos irmãos lá da religião, onde nós passamos lá alguns anos, não precisa. Veja 2 Coríntios, vamos ver por que não precisa. A revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, vamos ler, porque a revelação está aqui, não está em nós, a revelação está aqui, porque na verdade hoje não acontece revelação nenhuma. Se você falar igual ao apóstolo Paulo, não é revelação, porque ele já revelou. Agora, se você falar diferente, aí você se mete embaixo de anátema, de maldição. Veja no no capítulo 11, segunda carta, no versículo 23, diz assim, ó. Não é esse aqui não. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 11. Não é que não, na primeira carta, capítulo 11, versículo 23, vamos lá, aqui está, a caneta falhou, 11, 23, olha só, olha o que diz, porque, palavras do apóstolo Paulo, hein? Não são palavras minhas, palavras do apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor, recebeu de qual Senhor? Jesus de Nazaré? Não, Paulo, ele foi tudo que o apóstolo Paulo ensina, tudo que o apóstolo Paulo escreveu, ele recebeu do Cristo ressuscitado. Preste atenção nisso, hein? Para você não se confundir, para você não ser enganado, porque eu recebi do Senhor ressuscitado o que também vos ensinei. Tudo
tudo que ele ensina à igreja, ele aprendeu com Cristo ressuscitado. E aqui ele começa a contar uma história de Jesus de Nazaré, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, quem é que foi traído? Jesus de Nazaré. São dois senhores. Ele está falando daquele que ressuscitou, que ensinou a ele o que ele ensina, e está falando agora de Jesus de Nazaré, que foi traído. Tomou o pão, quando ele estava sentado naquela mesa, lá junto com os seus discípulos. E o versículo 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha, se você é evangélico, se você pertence à Igreja de Cristo, eu penso que só esse versículo aqui seria o suficiente para você esquecer esse negócio de pão e vinho. Porque o que diz aqui? Ele disse, ó, fazer isso em memória de mim. Olha, se você não sabe, se ainda não te informaram, nós vamos te informar. Ele já ressuscitou. Como é que tu vai fazer uma cerimônia em memória daquele que está vivo? Em memória de mim. Ele já morreu, já ressuscitou e já voltou. A ordem de Jesus de Nazaré aos discípulos era para fazer essa cerimônia até enquanto ele estivesse morto. 3 dias. 3 dias, ele tinha anunciado 3 dias. Morreu, ressuscitou, para que tu vai fazer em memória dele? Versículo 25: semelhantemente também depois cear tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Ó, outra coisa bem importante: nós não temos memória dele. Nós não temos memória de Cristo, nós temos Ele no nosso espírito, Ele habita aqui no nosso espírito. Memória é de alguém que está longe, que já partiu, que já foi e que talvez não volte mais. Eu, por exemplo, tenho memória do meu avô, tenho memória do meu pai, da minha vovó, que já foi e não volta mais. Mas de Cristo, memória de Cristo, Ele morreu, ressuscitou e habita no nosso espírito. Essa é a posição da verdadeira Igreja de Cristo. Se você pertence a uma igreja evangélica, você não pode participar dessas coisas, porque você está fazendo memória de alguém que habita em você. E mais, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. 5:7 diz assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, nossa Páscoa, foi a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós, já foi, não vai ser, Ele já foi. Como é que você vai fazer isso agora, abençoados? Ele já foi o nosso substituto, já foi sacrificado por nós. Diz a religião, diz aí os grandes teólogos, que batismo nas águas e santa ceia são ordenanças do Senhor, né? Dízimo também, né? Gafanhoto, são ordenanças do Senhor. São ordenanças do Senhor? São, realmente são. Mas veja Colossenses capítulo 2, veja o mistério que o apóstolo Paulo revelou, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 2, no versículo 4, já está revelado aqui, ó, diz assim, ó: falando da morte de Cristo, havendo riscado a cédula que era contra nós, aonde? Nas suas ordenanças, na ceia, no batismo nas águas, em toda ordenança, a qual, de alguma maneira, era contrária. De alguma maneira, o batismo nas águas era contrário a nós. De alguma maneira, a Santa Ceia, a Páscoa lá, era contrária a nós. A tirou do meio de nós. Tirou ou não tirou? Tirou. Se Ele tirou, como é que você vai participar? As ordenanças acabaram cravando-a na cruz. Toda ordenança que era para a igreja fazer, ficaram na cruz. A verdadeira igreja de Cristo não tem ordenança. Não existe ordenanças na igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo é uma igreja livre,
Você é livre. Não tem pecado, não tem revelação, não tem santa ceia, não tem batismo nas águas, não tem mandamento de jeito nenhum. A igreja é livre. Gálatas capítulo 5, vamos ver aí, que diz a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim, igreja de Cristo, estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Se eu sou livre, como é que eu vou ser obrigado a todo mês comer pão e vinho? Se eu sou livre, como é que eu vou ser obrigado por uma ordenança me batizar nas águas? Se eu sou livre, como é que eu vou ser obrigado por uma ordenança todo mês dar 10% do meu dinheiro? Você é livre e abençoado. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não torneis o meter de novo, debaixo do jugo da servidão. E o versículo 2, aquele que tinha autoridade para falar, disse o seguinte, eis que eu, quem? Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Estamos livres, abençoados, principalmente da religião. Estamos livres de qualquer coisa chamada religião, livres de homens maus e perversos. Estamos livres de todos eles, homens maus e perversos. O propósito de Deus, abençoados, é em confirmar a sua igreja, porque o apóstolo Paulo ele fala isso, confirmou a igreja no evangelho de Paulo e com a pregação de Cristo Jesus. O propósito de Deus em confirmar a igreja com o evangelho de Paulo foi formar um corpo onde ele é o cabeça. Esse foi o propósito da igreja, de Deus em confirmar a igreja com o evangelho de Paulo, formar um corpo onde Cristo é o cabeça. O corpo, ele tem que ser guiado pelo cabeça. Imagina um corpo, um braço, uma perna, uma boca, um pé, que não é guiado pela cabeça. Todo o corpo, abençoado, no mesmo sentir. Todo o corpo tem que estar no mesmo sentir. E para estar no mesmo sentir, tem que estar debaixo do controle do cabeça, que é Cristo. Colossenses capítulo 2, veja aqui, Colossenses capítulo 2, o versículo 18 e o versículo 19, diz assim, ninguém vos domine a seu bel prazer. Ninguém, religião nenhuma, doutor nenhum, com pretexto de humildade e de culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, em coisas que não conhece, em coisas que não foram reveladas, estando debalde inchado na sua carnal consciência. E o versículo 19, e não ligado à cabeça. Olha, não se meta debaixo dessas autoridades chamadas apóstolos, pastores, que não estão debaixo do cabeça. E para estar debaixo do cabeça, ligado à cabeça, tem que estar ligado ao evangelho de Paulo. Se não estiver ligado ao evangelho de Paulo, não está ligado ao cabeça. Porque Paulo foi bem claro, para confirmar a igreja, é com o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus. Para estar ligado no cabeça que é Cristo, tem que estar ligado ao evangelho de Paulo e a Cristo ressuscitado. E diz mais, tem que estar ligado, senão não vai estar. Versículo 19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se você não estiver ligado a esse corpo, você não vai crescer para Deus. A verdadeira igreja de Cristo está ligada ao cabeça, que é Cristo Jesus, e não a Jesus de Nazaré. Não, de maneira nenhuma. O propósito foi formar um corpo para o cabeça. Porque Cristo sempre foi o cabeça. Ele é o Espírito, ele sempre foi o cabeça, mas ele precisava de um corpo. E formou a igreja, e essa igreja tem que estar confirmada não pelas doutrinas de homens, não pela religião, mas pelo evangelho de Paulo e pela pregação de Cristo ressuscitado. É a única maneira da igreja ser reconhecida como verdadeira igreja de Cristo.
haja vista a confusão que existe aí no mundo, vários lugares chamados igreja, cada uma com um nome diferente, cada um com a doutrina diferente, porque não estão ligados, não estão de acordo com o evangelho de Paulo. Não está, só existe uma doutrina, a sã doutrina, a graça de Deus que foi revelada ao apóstolo Paulo. Abençoados, eu recebo que você entenda que você pertence ao Cristo ressuscitado. Eu recebo que você entenda que o teu evangelho são as 14 cartas do apóstolo Paulo. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, e aqui nós terminamos. Por favor, abençoado. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, diz assim, olha o que diz aqui, que coisa tremenda. Versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, esse é o nosso trabalho aqui. Não que nós somos melhores do que ninguém, não, de maneira nenhuma. Nós também pertencemos ao cabeça, nós estamos ligados ao cabeça. Nós também gostaríamos de que você entendesse. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por nós é anunciado, não é segundo a homens. Não é segundo a homens. O evangelho que nós falamos, abençoado, santo, perfeito, com uma só oferta, mais do que vencedor, livre do mal, livre do dinheiro, livre dos dízimos, livre do batismo das águas, não é segundo a homens. Versículo 12: porque não recebi, diz o apóstolo Paulo, não recebi nem aprendi de homem algum, de homem nenhum. Não existe homem, abençoado, que pode te confirmar em Cristo. Não existe homem capaz de te levar a Cristo. Não existe esse homem. Somente o evangelho da graça que foi dado a Paulo. Nem o próprio Paulo poderia fazer isso se a ele não fosse dado essa revelação. A palavra que está nele, o evangelho da graça de Deus, a revelação dada por Deus. Mas porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, o ressuscitado. Abençoado, se você quer mesmo pertencer à verdadeira igreja, eu recebo que você queira, mas eu digo na mente, na doutrina, porque da igreja você é, porque foi ele que te escolheu sem pedir a tua opinião. Agora, na mente, a igreja gloriosa, aquela que ele fala em Efésios capítulo 5, 27, diz que a igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem pecado, ou qualquer coisa semelhante, santa e irrepreensível, somente no evangelho do apóstolo Paulo, somente com a revelação que foi dada a Paulo. Se você se meter com Pedro, Tiago, João e aquela turma que andava junto com ele, pessoal, você não vai estar confirmado nessa graça. Você vai se ver mal. Mas nós oramos a mesma oração que fez o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 18, que os olhos do teu entendimento sejam iluminados e você entenda que a revelação foi dada ao apóstolo Paulo, o melhor para a sua vida. Graças a Deus, abençoados. Até domingo estaremos aqui às 10 horas da manhã para falar mais do que nós vamos falar? Do evangelho de Paulo. Nós não temos outros assuntos, abençoados. O nosso assunto é de Romanos a Hebreus. Esse é o nosso assunto. E domingo estaremos aqui recebendo aqui um abençoado bem excelente, um abençoado. Se estiver nos ouvindo nesse momento, olha, recebo aqui domingo, trazendo essa palavra maravilhosa. Vai estar aqui, usando esse microfone aqui, porque também falo mesmo. Aqui só se fala do evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, a sã doutrina. Amém? Abençoados, tenham a melhor semana, o melhor dia, a melhor noite, sabendo que tudo está debaixo do controle do nosso Pai. Graça e paz.